Shalom, povo que faz techuvá, povo que cumpre mandamento. Você está no canal Perfeita Ordem, meu nome é Gutenberg Moraes e aqui nós estudamos a palavra do Eterno e estamos agora nos escritos Nazarim. Você também pode acompanhar as paraxás, né, da Torá, né, lá no canal e aqui também todos os sábados, porque o sábado é dia do Eterno, é dia de descanso. Ele foi quem instituiu isso, não foi igreja nenhuma nem denominação nenhuma. Está lá como mandamento e não mandamento não pode ser revogado. Aqui a gente vai entender isso agora. Capítulo 10 de Atos dos Emissários, né? Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Elohim, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Elohim. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um malachim de Elohim que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, Cornélio, tenho escutado as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Olha, interessante. Esmolas. Não é para sustentar canguloso, é para dar esmolas. Agora, pois, havia homens em Yafo, manda chamar a Shimon, que tem por sobrenome Kefa. Este está em um certo Shimon, né, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o Malachim, que falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu redor. Vejam que são 3 homens, tá? 3 homens. E havendo-lhe contado tudo, enviou a Iafo. No dia seguinte, eles iam para o caminho e subiu Kefa ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento dos sentidos, ou seja, ele teve uma visão, e viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Kefa, mata e come. Mas Kefa disse: de modo nenhum, pai, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda, ou seja, que não seja caché. E aí vem dizer que a graça de Jesus Cristo, né, esse impostor, né, quem segue esse impostor chamado Jesus Cristo, né, vem dizer que aboliu, né, o que está lá na Torá, aboliu o Velho Testamento. Está aqui Kefa cumprindo a Torá, né, cumprindo a Torá, não comendo carne de porco, não comendo peixe de couro, mas esse povo, né, que diz que se chama pelo nome do Eterno, mas não, eles são conhecidos por adorarem a Zeus, né, e a Jesucristo, os ídolos romanos, né, eles comem de tudo, eles transgridem todos os mandamentos, né, eles não honram pai e mãe, né, eles não guardam sábado, eles comem qualquer porcaria, eles bebem até sangue e se dizem cristãos. Lógico, o cristão é isso mesmo, o cristão ele é pagão, a igreja, é a religião mais pagã que existe na face da terra. Achou ruim? Então desliga e vai continuar no teu erro. Mas está aqui a palavra falando: Kefa disse que não comia nada dessas coisas. Por quê? Porque ele cumpria mandamento e guardava o Shabat. Problema teu, né? Se tu não acredita na palavra. Tu tá aí o quê? Tu tá indo para o teu templozinho o quê? Só para se mostrar, chegar de carrão, né? Babar o pastor lá. É para isso que você vai, né? Porque você se sente bem ali, você às vezes te dá uma oportunidade, você se sente o centro das atenções, é a luxúria, né? É tudo isso que você está pensando mesmo. Pronto. E a segunda vez, né, não, aí veio a segunda e a terceira vez, ou seja, 3 homens, 3 vezes para confirmar. E estando Kefa duvidando entre si acerca de que seria aquela visão, visto que os homens foram enviados por Cornélio pararam na porta perguntando onde era a casa de Shimon. E chamando, perguntaram Shimon, e por sobrenome Kefa, morava ali. E passando Kefa naquela visão, disse-lhe o Roá: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Não duvidando, porque os enviei. E descendo Kefa junto aos homens, disse: vocês estão procurando quem? Sou eu que vocês procuram. Eu sou o Kefa. O que viesse fazer aqui, né? E eles disseram: Cornélio, o centurião,
nos enviou, e é para você ir lá, né, falar das boas novas para a gente. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte eles foram, né, à casa de Cornélio, né, esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos íntimos. Cornélio já tinha preparado tudo. E aconteceu que, entrando Quefa, saiu Cornélio e recebeu-o, e prostrando seus pés o adorou. Quefa disse: opa, peraí, não é assim não. Eu sou homem igual a você. Mas essa cambada, né, de evangelhos, né, mas gosta de bajular. Abra a boca pro cara cuspir na boca deles, né, bebe até o xixi, lambe os pés, né, dá lenço pro cara cuspir, passar, né. E esses homens, esses cães gulosos, gostam de ser bajulados mesmo, porque a gentalha gosta de bajular. Aí eles se aproveitam, né, dessa gentalha ignorante, né. Tá aqui Kefa dizendo: ó, eu sou homem igual a você, nada disso, tem nada que se ajoelhar nos meus pés não. Mas a cambada de pastor hoje, né, gosta de ser bajulado, gosta de se sentir o cara, botar a mão e dizer: eu tenho poder, eu tenho poder. E a cambada de evangélicos, né? Ai, chega a dar nojo de ver essas coisas. Mas tu abarrota, continua abarrotando os tempos, continua abarrotando. Porque a porta é larga, a porta que leva à perdição é larga, a porta que leva à salvação é estreitinha. É aquela porta que, se você não cumprir mandamento, um só que, se você não cumprir, você descumpre todos os outros, e aí você não estará no mundo vindouro. E disse-lhes, né, vós bem sabeis que não é lícito a um homem Yehudia juntar-se e chegar-se aos Goim, né? Mas Elohim mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Para quem acha que aquele lençol cheio, né? Porque tem muito evangélico, né? Acrentalhada, né? Principalmente os sorveterianos, né? Essa turminha aí, né, acha que o lençol liberou tudo, mas lê o contexto todo, está aqui Pedro, o próprio Pedro dizendo: o Eterno me mostrou que nenhum homem é imundo aos olhos dele, que todos estão aptos a ser salvos, basta cumprir mandamento. E Kefa vai explicar isso. E aí Cornélio diz, né, que teve a visão e mandou chamar Kefa, e Kefa, né, abrindo a boca, disse: reconheço que em verdade, em Emet, né, Elohim não faz acepção de pessoas, mas ele agradável é aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Está lá na Torá: aquele que fizer o bem, né, será salvo, aquele que não fizer será condenado à exterminação. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a Shalom por Yeshua HaMashiach, este é o Adonai de todos. Esta é a palavra, vos bem sabeis, que veio por toda a Galil, começando a tratar, e ele começa a explicar como Elohim e Yohanan pregou, né, como Elohim ungiu a Yeshua de Nazaré com o Ruach HaKodesh. Veja que Kefa está dizendo aqui que o Eterno ungiu a Yeshua com o Ruach HaKodesh. Esse mesmo mover, esse Ruach HaKodesh, que agora, né, tá fazendo a obra através dos talmidim, dos discípulos. Não tem nada de Yeshua ser o próprio Eterno, como dizem aí que Jesus é Deus, né? Só na mitologia deles, né? Jesus é Deus. Mas aqui a gente está falando de palavra verdadeira. Yeshua não é o Eterno. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez tanto na terra Yehudá como em Jerusalém, o qual mataram pendurado no madeiro. E ele continua, né? E a este ressuscitou Elohim ao terceiro dia e fez manifestações a todo o povo e as mais testemunhas. E Elohim, né, antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é enviado por Elohim, né, que ele é o que por Elohim foi constituído Shofet dos vivos e dos mortos, Shofet, juiz, né? E este dão testemunho todos os navios, né? Se você for examinar as escrituras, todos os navios dão, principalmente Moshe, e todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Agora, antes, né, era
cumprindo o mandamento e com os sacrifícios no templo. Agora não precisa mais de sacrifício, mas os mandamentos continuam. A aliança é a mesma. E dizendo que ainda estas palavras, caiu o Ruach HaKodesh sobre todos que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Kefa, maravilharam-se do dom do Ruach HaKodesh que se derramava também sobre os Goim, porque o ouviram falar línguas e magnificar a Elohim, ou seja, eles aquela mesma manifestação de um falar na língua do outro, né? Respondeu então Kefa: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam imergidos antes, que também receberam como nós o Ruach HaKodesh? Né? E mandou que fossem imergidos em nome de Yeshua. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por algum tempo. Por quê? Porque Yeshua diz isso? Porque teve lá a imersão, né, de Yohanan, né, era para os judeus, né, para que substituísse a circuncisão. Aquilo ali foi para substituir a circuncisão, porque muitos não eram circuncisos, né? Tanto que Shaul chega a dizer assim: ó, se você não está circunciso, né, não circuncide, né? E se você está circuncidado, não volte, fique todo mundo do jeito que está, porque isso não está valendo mais nada, né? A aliança continua a mesma, mas agora ela vai ser escrita nos corações. Você vai cumprir mandamento porque você deseja cumprir, não porque você é obrigado, porque isso pesa no seu bolso, porque quando você peca, você tem que dar um boi. Né? Então, Yeshua está dizendo assim: bom, se eles receberam o Ruach HaKodesh, vamos imergir eles também. Agora, mais para frente, essa questão de imergir já não faz muita diferença. Tanto que no capítulo 15 a gente vai estudar, Kefa diz assim: basta crer e cumprir mandamento. Né? Nem fala mais em imersão, nem fala mais em Tevilá, que eles chamam de batismo. Terminamos aqui o capítulo 10 de Atos dos Talmidins, né, dos emissários, e espero você no próximo vídeo, se assim o Eterno permitir. Shalom a todos e um abraço.